Hello, seja muito bem-vinda. Aqui nesse canal nós falamos sobre rotina, produtividade e hábitos alinhados aos ciclos naturais e astrologia. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Alice Alves, mentora, professora e ex-procrastinadora crônica em processo de reabilitação e compartilho com vocês o meu processo de busca por uma produtividade mais alinhada com a nossa realidade. Aqui nesse canal, a gente fala sobre esses assuntos semanalmente, mensalmente. Então, se você não está inscrita, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Esse vídeo faz parte da nossa trilha Ritualizar, que é uma busca por realinhar os nossos ciclos naturais, sair do automático, levando sempre em consideração a nossa realidade, que é a chave para viver a vida com mais significado, com mais vontade, com mais motivos para agir, que é aquilo que liga a palavra motivação. Então, se você está buscando viver uma vida mais alinhada, sair desse loop de automatismo, de estar sempre se sentindo exausta, estar sempre sentindo que você não realiza as coisas que você se propõe a realizar, essa trilha é para você. E aí que a nossa frase-chave é: pare de buscar um caminho perfeito, aprenda a construir um lugar para si a partir da sua realidade e se permita sair da balança da culpa e da procrastinação para começar a realizar de verdade. Então, a palavra-chave do meu trabalho aqui, tendo em vista que eu sou uma boa ariana, é movimento. Então, tudo que a gente conversar aqui nesse vídeo, em outros vídeos, todo o meu trabalho é baseado na questão da gente movimentar, da gente ir para frente, da gente fazer o que precisa ser feito sem se alienar no processo, sem precisar se anestesiar. Então, tudo que vocês me verem falando, eu vou estar sempre conectando a algo que a gente pode verdadeiramente fazer, verdadeiramente executar na nossa vida. Então, a gente vai estar sempre falando de autoconhecimento, sempre falando de astrologia, mas sempre buscando uma forma prática de aplicar isso no nosso dia a dia. E aí eu quero fazer um disclaimer aqui. O processo de fazer as pazes com a nossa produtividade, ele começa a partir da postura de mulher adulta. O que é a postura da mulher adulta? Isso aqui é para a gente alinhar nossas expectativas, tá? A postura da mulher adulta é aquela que assume, escolhe como ela quer lidar com aquilo que ela acessa. Quando a gente está na postura da criança, a gente é só influenciado, né? Pelos nossos pais, pela nossa cultura, pelos nossos professores, a gente só recebe e absorve. Quando a gente está na postura da mulher adulta, a gente olha para aquilo que a gente recebe e decide como a gente vai lidar com aquilo. Então, nada do que eu estou falando aqui está escrito numa tábua de esmeraldas. Então, você deve sim questionar tudo que eu falo, você deve sim alinhar com a sua realidade e você deve sim buscar outras formas de ver aquilo que eu estou falando. Isso é uma postura de mulher adulta, tá? Então, eu gosto sempre de falar que conhecimento sem prática é apenas anestesia. É como tirar a dor naquele momento, mas nunca resolver o problema. Então, se o que eu trouxer para você aqui, você não buscar uma forma de colocar em prática na sua vida, é como se você só estivesse assistindo esse vídeo para se anestesiar um pouco, ter aquela sensação de que sabe mais, ter aquela sensação de que fez algo, mas no final das contas isso não vai trazer resultado. Então, nosso combinado número zero aqui, a nossa base, a base do nosso trabalho é não se alienar com as informações e sempre se colocar como pesquisadora de si, ao invés de espectadora. A pesquisadora de si, ela tá dentro do processo, ela tá pondo a mão na massa, ela tá abrindo os buraquinhos e tá olhando para aquilo que está acontecendo. E ela tá reagindo de acordo com o que está acontecendo. A espectadora tá só de cima, olhando, sendo passiva e deixando as coisas acontecer olhando de fora. Então, a gente vai buscar aqui participar ativamente da construção da nossa vida, da sua vida, ao invés de delegar para o externo. Então, eu quero te dizer que eu não estou aqui para facilitar o seu processo, eu estou aqui para te trazer mais insights, para você pensar mais sobre o que está acontecendo ao seu redor, a sua vida, para você se conectar com seus ciclos internos e seus ciclos externos e fazer esse processo. Eu abro o caminho, mas é você que dá os passos, tá? E então é isso. Bem alinhadas estamos, podemos seguir.
Esse vídeo e essa trilha, todo esse movimento aqui do Ritualizar, ele é sobre mulheres exaustas. Mulheres que são cansadas de começar e não terminar. Mulheres que buscam estruturar a sua rotina e criar hábitos mais alinhados com a sua realidade e não ficar olhando para a blogueira famosa na internet e tentar ter a vida que a blogueira tem, porque a gente não passou o que a blogueira passou. E isso não é menosprezando, tá? A blogueira, pelo contrário, ela pisou nos seus espinhos para estar onde ela tá. É importante a gente reconhecer isso, mas não dá para a gente pautar a nossa vida baseado no que o outro está vivendo. Então, isso aqui é para mulheres que querem aprender mais sobre seus ciclos naturais e como que isso influencia no seu dia a dia, tá? A gente vai acessar aqui alguns pontos de como acessar o seu medo, o que que ele quer te mostrar e o que está por detrás dessa porta do medo, porque eu já aprendi com muitas das minhas mentoras que o medo é uma porta e que atrás dela tem muitas coisas que a gente pode acessar. A gente vai acessar aqui a energia disponível do mês, por isso que essa aula é sobre aquário, porque o sol entrou em aquário, e a gente vai aprender como usar essa energia ao nosso favor, que é isso que eu chamo de magia. É a manipulação da energia, é pegar aquilo que está disponível e usar ao nosso favor no nosso dia a dia, direcionando para aquilo que a gente quer construir. A gente também vai aprender como criar o mínimo viável possível dos nossos hábitos e como criar pequenas celebrações para isso, porque é muito importante. E eu vou trazer para vocês também uma das ferramentas que eu amo, que é a escrita intuitiva como base, para você aprender a se testemunhar nesse processo. Qual que é a chave aqui da nossa trilha, né? Da trilha Ritualizar? Rituais são hábitos em que colocamos a nossa impressão digital, ou seja, são os nossos hábitos com alma, o nosso desejo de alma. Essa é a chave do ritualizar. E isso vem até, eu tive acesso a essa frase no livro Sem Esforço, e depois eu vou deixar para vocês algumas referências, e essa frase virou o nosso mantra aqui do ritualizar. E o questionamento que eu quero deixar aqui para vocês é: e se você pudesse transformar as suas atividades essenciais em atividades ativas, prazerosas, emocionantes, envolventes, divertidas, para que você tivesse vontade, tesão de fazer? Porque nem toda atividade essencial ela é prazerosa, mas a gente pode transformar ela nisso. E é isso que significa o ritual, né? Ritualizar é colocar intenção naquilo que se está fazendo. E se você colocar intenção naquilo que você precisa fazer todo santo dia e transformar isso no ritual e deixar isso mais leve, tá? Então, essa é a nossa busca aqui nessa aula. Então, você já senta, já, se puder, já ritualiza esse momento. Quem já está lá na nossa plataforma, né, já tem acesso ao nosso cafezinho digital, já tem nossa playlist. Então, sempre coloque a playlist, sempre busque respirar um pouco antes de começar as nossas aulas. Eu tenho aqui rosas, perto de mim para gravar essa aula, então já estou trazendo aqui a energia da Maria Madalena, já estou trazendo aqui a energia da Rosa Branca para a gente se conectar, porque é isso que é magia, é transformar os momentos em momentos prazerosos, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra gente é aquela sensação, quando eu acessei essa informação, gente, ela transformou a minha vida, transformou mesmo. Que é aquilo que eu falei no começo, que é a postura da mulher adulta. Por que que eu quero reforçar isso aqui? Porque é muito importante para o nosso trabalho que isso esteja muito bem alinhado. Porque a gente quer ser adulta. Só que muitas vezes a gente está na postura da criança ou a gente está na postura da anciã. E a gente tem todos esses arquétipos dentro da gente. Só que a gente precisa escolher qual que a gente quer usar estrategicamente na nossa vida para a gente desfrutar. Por quê? Ou a gente está no paradigma de que a gente é muito nova para fazer o que precisa ser feito, a gente não está pronta ainda. Ou a gente está no paradigma de que a gente está velha demais, cansada demais e que não dá mais tempo de se reinventar. Percebe que a gente nunca está no ponto, a gente nunca está pronta para fazer aquilo que a gente quer. Por quê? A gente está transitando entre o arquétipo da criança, jovem demais, e o arquétipo da anciã, velha demais. A gente nunca chega no ponto da deusa, que é a deusa adulta, que é a Vênus, né? A gente nunca chega no ponto que a gente está preparada,
que a gente se sente inteira para fazer o que precisa ser feito. E isso é uma busca, é uma construção. Eu estou construindo até hoje. Muitas vezes eu transito e vou transitar por vários desses polos, porque é a lei, né? É uma das leis universais que a gente está sempre oscilando. Então a gente vai estar sempre transitando nesses polos, mas a gente precisa ter na nossa mente um foco, um direcionamento do que a gente quer realizar, quem a gente quer ser. Isso é uma postura. A gente escolhe todos os dias tomar essa postura da mulher adulta, que é a mulher que está pronta, que está preparada para criar a vida que ela quer viver. E isso é ser uma mulher madura. A mulher madura, ela senta e estuda, ela fala sobre o trabalho dela, ela cria o hábito que ela precisa para se energizar, ela busca ferramentas, ela se compromete com o processo, ela vai atrás. Como diz a minha mentora, a mulher adulta paga o preço, e pagar o preço é difícil. Por isso que muitas vezes a gente fica no mood da criança, fazendo pirraça, fingindo que não está pronta para a gente não ter que se arriscar, ou da velha demais se isentando de tomar decisões, porque a mulher adulta ela está no campo de batalha. Então a gente precisa ancorar, tomar essa energia para a gente, se a gente quiser realizar. Porque dentro dessa metáfora também entra que a única mulher que pode procriar, cocriar, manifestar é a mulher adulta. Porque se a gente for pensar na concepção de vida, que envolve a concepção dos nossos projetos, né? Se a gente quiser parir os nossos projetos, a criança ela não consegue conceber uma vida e a anciã não consegue conceber uma vida. Elas não estão preparadas energeticamente para conceber uma vida. Só a mulher adulta pode conceber uma vida. E a mulher adulta, ela concebe vidas, projetos, hábitos, ela literalmente ela é capaz de produzir energia para manifestar aquilo que ela quer viver. Então é muito importante que a gente esteja muito pautada nessa postura e a gente busque ela, e é isso que o meu trabalho vai trazer aqui para vocês cada vez mais, tá? E agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai usar isso com as energias dos astros. Vocês vão perceber que eu não sou uma astróloga convencional, eu não fico falando astrologias o tempo todo. Eu trago o conceito, a concepção da energia, como usar ela na prática, e eu misturo com os meus outros conhecimentos, que é o meu conhecimento do xamanismo, o meu conhecimento das leis universais, o meu conhecimento do estudo das deusas, da minha conexão com os meus mentores e guias. Então, é uma soma, porque isso é o que me torna inteira. Se eu tentar ser só uma coisa, vou me fragmentar com as outras, tá? O que me torna inteira é quando eu tomo tudo para mim. E já fica aqui essa reflexão para você, se você não está tentando ser uma coisa, enquanto você é múltipla. Enquanto mulher, você é múltipla, você tem várias energias, e se você não se abastece de tudo, se você não toma e usa tudo, você se sente fragmentada, porque você é múltipla. Então, aqui vocês vão me ver transitando em vários assuntos, e a ideia é essa mesmo, para vocês, para que vocês absorvam essa multiplicidade que existe em mim, que existe em você. Então, aqui, explicando um pouco mais da energia dos astros que a gente vai utilizar nessa aula, cada mês o Sol transita por uma energia do signo. E eu considero as energias do signo como arquétipos. Todos nós temos os 12 signos em nós. Então, a gente faz uso e essa energia ativa uma área do nosso mapa astral e uma área da nossa vida, porque as áreas do mapa são as áreas da nossa vida, são os arquétipos das áreas da nossa vida. Por exemplo, eu tenho Aquário na casa 7. Então, quando o Sol está transitando por Aquário, ele está ativando a minha casa 7, que fala da área da minha vida das relações. Inclusive, ela já está muito em foco, porque a energia de Aquário já chegou chegando por aqui. Então, ele ativa essa área, ele ativa todos nós, não só quem é aquariano, ou quem tem o sol em aquário, ou quem tem um ascendente aquário, ou lua em aquário, ativa todos nós. Então, a gente tem a oportunidade de integrar mais, abraçar mais tudo que essa energia arquética representa e usar isso ao nosso favor na nossa vida de maneira prática, tangível. Porque uma coisa que eu gosto de relembrar aqui no meu trabalho é que nós somos seres espirituais. Eu acredito que se você chegou até o meu trabalho, você tem uma conexão espiritual, você tem uma conexão com a nova era de alguma forma. Se não tem, provavelmente você está começando a ter, já é um processo de despertar você ter chegado nesse vídeo.
Só que eu gosto de lembrar também que além de seres espirituais, nós somos seres carnais. Nós estamos encarnados, nós estamos na pele. Nosso espírito, a nossa alma está dentro da pele, mas a gente está na pele vivendo uma experiência material. Então não adianta eu ficar falando aqui no espírito, como funciona, como atinge a sua alma, a energia arquétipa de aquário, se você não aprender a usar isso na sua encarnação. Porque eu acredito que a gente veio aqui, a gente encarnou aqui para fazer um trabalho na matéria. Então, todo o meu trabalho é voltado para isso, tá? Então, eu vou sempre falar como aplicar isso na sua vida. E fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai ter exercícios práticos para a gente ativar essa energia de aquário. Então, vamos lá. O que que aquário representa? Vamos entrar aqui na massa de aquário. Aquário representa a intenção, aquilo que a gente busca e a nossa autenticidade, quem a gente verdadeiramente é, quem a gente é em essência e como a gente manifesta o nosso eu mais autêntico. Ou será que a gente está vivendo da forma que as pessoas esperam que a gente viva? Então, esse é um ponto muito importante. Aquário traz esse despertar de quem eu sou, como eu me coloco. Né? Ele é representado pelo elemento ar, então ele vai trazer a energia das ideias, dos insights, da troca, da comunicação, do estar em grupo, né? Então, Aquário é o diferente, ele é um rebelde, ele rasga a caixa. Ele tem o arquétipo do Robin Hood também, que é o que ele faz para o povo, ele olha para o povo, ele busca o bem maior da comunidade. Aquário é a realização além do material. Se a gente for olhar na astrologia, a casa 11 representa Aquário e antes vem a casa 10, que é a casa de Capricórnio, que ela fala da realização material. Aquário é depois da realização material. O que que eu faço depois do que eu tenho? Como eu coloco isso no mundo? Como eu me coloco no mundo depois que eu conquisto o que eu quero? Então, ele é uma realização, é como assim a pessoa já tem alguma coisa, já tem um bem material, já tem um emprego que ela ama, já está na área que ela gosta, mas ela ainda não se sente feliz. Por quê? Porque ela não se sente autêntica, ela não se sente inteira em si, ela não sente que está colocando a sua intenção no mundo. E Aquário vem para dar contorno nisso, né? E aí eu gosto de falar, como Aquário é um signo muito social, ele está ligado com características muito sociais, a gente precisa entender na nossa vida que a gente está ligado numa cultura, a gente tem uma sociedade e a gente faz parte dela, quer a gente queira ou não. E infelizmente, ou felizmente, não sei, porque eu acredito que tudo tem um propósito, a nossa cultura ela é muito patriarcal. E eu sei que nós, enquanto mulheres, a gente se sente muito rígida por causa dessa cultura, a gente precisa se mostrar muito, se forçar, não é se mostrar, se forçar muito para se colocar no nosso, para achar o nosso lugar, para conquistar o nosso espaço. E tudo isso vem de uma concepção muito antiga, onde o masculino esteve muito presente, né, na nossa sociedade. E aqui, quando eu falo de masculino e feminino, eu não estou falando de mulher e homem. Eu tô falando da energia Yang e da energia Yin. Todos nós somos compostos por energia masculina e feminina, e todos nós temos esse arquétipo. E não dá pra gente ser só feminina e nem só masculina. O arquétipo nem só da ação e nem só da intuição. Não dá pra gente viver assim. A gente precisa transitar nesses dois. Só que a gente ficou com o nosso arquétipo masculino ferido por causa do patriarcado. A gente não confia mais no masculino. E sim, a culpa é do patriarcado, mas a responsabilidade de trabalhar essa energia, de buscar o equilíbrio da energia Yin e da energia Yang é nossa, sabe? Eu tenho para mim assim que a gente está sempre militando em busca de algo, e isso é exaustivo. Uma coisa que eu observo é que a gente conquistou muitos direitos na nossa vida, na nossa sociedade enquanto mulher, e a gente tem que honrar muito as nossas ancestras que fizeram isso em nosso nome. Mas eu percebo que a gente está sempre na postura da militância, a gente nunca está desfrutando aquilo que a gente conquistou.
Então a gente fica full time se colocando, e claro, porque os homens exigem, a postura da sociedade exige muito isso, mas a gente precisa encontrar o ponto onde a gente respira, solta, se conecta, entende, sente, olha para aquilo que a gente deseja. Não só fica o tempo todo colocando o ovário na mesa, porque é isso que drena a nossa energia. Então, sim, a gente está num processo de transição, de se colocar, de impor o nosso lugar, mas a gente tem que lembrar de fazer isso numa postura de mulher e não de homem, porque aí a gente só está se projetando, tá? Assim, é um papo para outra aula, mas eu gosto de deixar aqui esse parêntese, tá? Por quê? Porque aquário, quando a energia de aquário ela tá desconecta da gente, eu vou falar mais sobre esses sintomas, a gente tem a tendência a projetar o nosso interno no outro, e aí a gente culpabiliza tudo e todos. Então, sim, a gente tem muitos problemas devido à nossa sociedade e à cultura do patriarcado, mas a responsabilidade de cuidar e de nutrir e de achar o nosso lugar no mundo, de se colocar no mundo, de encontrar a nossa autenticidade, a nossa essência, é nossa. Então, eu gosto de uma metáfora de culpa e responsabilidade que fala: se você for atropelado, tá na rua andando, foi atropelado por um motorista, que ele avançou o sinal. A culpa é do motorista. E ele vai ser penalizado perante a lei, se tiver lei, né, naquele período onde você estiver, enfim. Mas a responsabilidade de se cuidar, de tomar os remédios que o médico indicou, de fazer, sei lá, uma fisioterapia se necessário, ela é sua. Ela não é do motorista. A culpa é do motorista. A responsabilidade de se culpar é sua. Então, em todos os nossos processos de vida, a gente tem que se colocar enquanto responsável da nossa vida. E Aquário, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre como ele é na sociedade, mas como ele se responsabiliza no seu processo individual, para assim ele poder transbordar e ajudar o outro, porque Aquário é um signo muito humanitário, né? Então, como identificar se a gente tem a energia de Aquário na sombra, para a gente poder trabalhar ela mais esse mês? Como eu falei, Aquário é um signo de ar, ele é ideias, insights, curiosidade, criatividade, autenticidade, intenção, coragem, disrupção, inovação. Mas e se eu tô com Aquário na sombra? Como descobrir se eu tô com essa energia aquariana na sombra? Então eu fiz aqui um bingo da energia de Aquário na sombra. E aí pega um papel, uma caneta aí, vai ticando, vai somando quantos pontos, traça um pauzinho para cada coisa que você se identifica, tá? Para a gente fazer um balanço no final. Então, ponto número 1. Você sente dificuldade, você tem dificuldade de se abrir e aceitar o novo? Sente uma necessidade alta, o 2 agora. Sente uma necessidade alta de controlar as coisas ao seu redor, as pessoas ao seu redor? Sente muito, 3. Sente muito medo do julgamento alheio? O que que as pessoas vão pensar, do que elas estão falando, como elas estão te olhando, não vai fazer isso ou aquilo por medo? 4. Tende a se frustrar quando as coisas saem do planejado, mas não é aquela frustração pequenininha, não, é surtar. 5. Sente medo de avião ou de viajar sozinha? 6. Se sente muito apegada ao valor e à segurança? Ao valor da segurança, desculpa. Aquela segurança do tipo, eu não vou fazer nada porque corro riscos demais. Muito segura, muito presa. 7. Sente preguiça das redes sociais, aquele ranço, não aguento mais, ou da tecnologia no geral? 8. Sente que você não é criativa ou autêntica o suficiente? 9. Sente que você fica remoendo o seu passado com frequência? E 10. Sente que prefere se calar porque as pessoas podem não concordar com você? Veja aí quantos números deu aí nesse seu bingo. Acima de 5 tá na sombra,
abaixo de 5 tá equilibrada. Tá, mas qual seria a energia de Aquário na luz? A energia de Aquário na luz, essa energia aquariana bem equilibrada, ela representa a coragem de ser quem você é, ser autêntico, ser diferente, vestir a roupa que você quer, falar aquilo que você acredita, se colocar, se sentir bem dentro do seu corpo. Amar a liberdade, se animar pela perspectiva de um futuro, se abrir constantemente para o novo, se considerar uma pessoa com autonomia, sentir que vai à luta pelo que acredita, ir, buscar, tomar o que é seu. É aquela energia quando a pessoa está circundada de valores humanitários, está sempre ali buscando ajudar o outro, a fazer um serviço comunitário, a se doar. É uma pessoa que costuma focar mais na solução do que no problema. Me dá um problema, eu tenho 3 soluções. E também é uma energia de uma pessoa que se sente pertencente a um grupo de amigos que até tem ideias disruptivas. Então, vamos pensar uma pessoa de aquário, é aquela pessoa que é diferente, que veste roupas diferentes, que se coloca de maneiras diferentes, que fala o que pensa, que faz troca, que comunica, que se arrisca, é uma pessoa aventureira, sabe? E aí você vai me perguntar, tá, Alice, mas eu percebi aqui que eu tô um pouco com a energia na sombra e eu queria ativar essa energia na minha vida. Resumidamente, como você pode ativar a energia de aquário? A gente vai ter uns exercícios agora, mas resumidamente, como ativar? A gente vai ter uns exercícios daqui a pouco, né? Eu vou falar de mais algumas coisas aqui. Para ativar a energia de aquário, você precisa abraçar a sua autenticidade e se arriscar a viver uma vida mais intencional. Então, anota essa frase. Abraçar a sua autenticidade e se arriscar a viver uma vida mais intencional. Viver é um desafio. E o aquariano, ele quer se desafiar. Ele quer essa aventura. Ele sente prazer, tesão em estar vivo. Então, ele busca colocar a sua autenticidade na mesa. E aí eu vou falar de algumas pontas para a gente amarrar esse conceito que pode estar apagando um pouco essa energia de aquário na sua vida, tá? E é muito importante a gente falar sobre esses pontos, porque eles destravam o nosso processo. Então, a gente vai falar sobre o medo. E quando eu falo do medo, eu sempre relaciono ele à nossa síndrome da impostora. A síndrome do eu não sou bom o suficiente, eu não sei o suficiente, eu não estou pronta, eu não devo, eu não mereço, eu não quero. Então, quando a impostura aparece, ela vem junto com o medo. E aí eu te falo, quando a impostura vem e o medo tá com ela, existe uma porta. E essa porta vai além, para além do medo. Atrás dessa porta existem coisas maravilhosas. E aí eu quero que você coloque essa reflexão assim. O que que é a impostura? É aquela voz que te trava, que te impede de seguir em frente. Sempre que você fala, por exemplo, falei, vou gravar esse vídeo. Aí a minha impostora vem, mas você não tem a luz apropriada, a câmera apropriada, você ainda não consegue falar bem para a câmera, você precisa disso, você precisa daquilo. Aí vem o medo. Nossa, se eu fizer um vídeo, ninguém vai assistir meu vídeo aí, ninguém vai gostar de mim. E se ficar ruim meu vídeo? E aí é o medo. E depois do medo tem a porta. Vou gravar esse vídeo, vou ver aqui como que vai ser. Olha, até que não tá tão ruim assim. No próximo eu posso melhorar, mas eu dei o passo, eu abri a porta. Isso é abrir a porta da impostora. Só que eu preciso que vocês entendam que o arquétipo da impostora, ele não é seu inimigo. Ele quer te mostrar caminhos. Quando ela vem com medo, é como se ela quisesse te proteger de se ferir. Ela é como se fosse um aliado interno, só que ele te impede de crescer também. Ele te protege, mas ele te impede de crescer, como se ele fosse uma mãe ali colocando o filho numa redonda. Só que quando você olha para isso com o olhar de fora, você vê outros caminhos que essa impostora está querendo te mostrar. Olha, depois disso, se você fizer isso, pode ser mesmo que o vídeo não fique tão bom, mas aí você vai aprender um pouco mais sobre o vídeo.
Olha, se ela tá falando que a luz não é boa o suficiente, e se eu colocar uma luminária? E se eu pegar outro microfone? E se eu escrever um roteiro para falar esse vídeo para eu não me perder? E aí ele vai mostrando caminhos. Ele mostra o desafio, mas ele mostra como solucionar. A impostora mostra como solucionar. E aí, depois que você abre a porta, você põe a mão na matéria, você experiencia o que é viver aquilo, senão você fica só projetando. Então, eu quero que você entenda que a sua impostora, ela não é sua inimiga. Ela tem muito material para você dar um salto a mais, tá? Entenda isso. E eu vi até um documentário esses dias, chamado Método Stutz, que ele fala sobre esse medo intrínseco, sobre esse impostor, ele dá um outro nome que eu não me recordo agora, e ele fala como ele vem para que a gente dê um novo salto, para que a gente evolua. Só que ele também fala que a gente precisa entender que a nossa vida, ela vai ser sempre pautada em dor, desconforto, medo e como que chama? Me fugiu a palavra aqui. Imprevistos, não é imprevistos a palavra, impermanência. Então a nossa vida ela vai estar sempre rodando entre desconfortos, né? Sentir dor de evoluir, de crescer, crescer dói. Sobre o medo de se colocar, se fazer, e sobre a impermanência de que tudo muda. Então, se você observar, toda a sua vida foi pautada nisso, mas dá para desfrutar desse processo. Estou aqui também para falar que vai ser droga de vida. Mas é esse processo que te faz crescer, conquistar novas coisas, se sentir mais capaz, evoluir, mas é passando por esse ciclo. Se você passa inconsciente, você passa só sofrendo, tipo, imersa ali no fundo do poço com a Samara, como eu gosto de falar. Mas se você olha para isso de fora, com a postura da mulher adulta, você passa por esse processo de uma forma mais leve. E aí você percebe o que esse processo está querendo te mostrar. Olha, esse caminho aqui é difícil, mas se eu fizer isso aqui, e aí você vai crescendo, você vai encaixando as pecinhas da sua vida. E aí, em vez de você ir para o fundo do poço com a Samara, e quem não sabe do que eu tô falando da Samara, dá uma olhada nos meus outros vídeos aqui do canal de como eu conheci a astrologia, que eu falo um pouco mais da Samara. Se você passa com mais consciência esse processo, você vira amiga de Sames, como diz minha amiga Carol, você vira amiga de Sames. E aí você passa com isso, cada vez que você vai para o fundo do poço, você volta mais forte. E esse é o sentido da vida, gente. Eu sei que quando eu falo que a vida é desconfortável e impermanente, dá meio uma brochada assim, né? Nossa, vai ser sempre assim? Gente, a vida não é bolinho desde sempre. Como diz minha avó, a vida, essa encarnação aqui é de provas e expiações. A gente está aqui para evoluir. Mas se a gente fica na postura da mulher adulta, a gente consegue desfrutar, porque a mulher adulta, ela desfruta do aqui e agora. E vamos fazer o exercício do aqui e agora também. Se você pensar nesse momento, aqui e agora tá tudo bem, porque você está aí me assistindo, você tem uma internet, você tem um teto, eu imagino que tenha. Provavelmente você tem comida na sua geladeira. Provavelmente você tem uma renda que te sustenta. Fome, eu espero que você não esteja passando. Eu acho que não está. Então você tá bem. Você pode desfrutar a partir disso. Você pode ser grata pelo aquilo que você tem, construir coisas melhores a partir daí. Mas se você fica vibrando só no que te falta, só naquilo que você não tem, só naquilo que você ainda quer, você desequilibra a balança. E aí você sofre nesse processo. Agora, se você está no seu lugar, tomando para si tudo aquilo que você já tem, com essa postura, você tem mais energia para desfrutar e para desfrutar com os outros, né? Então, a impostura ela vem para te mostrar isso. Se você olha para ela só com os olhos da falta, só vibrando que vai faltar, que não tem o suficiente, ela te afunda. Se você olha para ela, não, pera, eu tô sentindo esse desconforto aqui, mas eu tenho ferramentas para continuar seguindo em frente. Aí você muda a postura e aí você olha para ela de uma nova forma. Então, o que eu quero deixar para vocês da lição da impostora e do medo de ser uma porta é para você fazer um balanço com a sua impostora a partir de agora, porque isso vai reforçar o seu poder pessoal e vai ativar a sua autenticidade, que é a energia desse mês que a gente está falando, a energia aquariana. O que é fazer um balanço?
Olha só, lembra do que eu falei, é sem se deixar afundar nesse processo. É olhar para isso com distanciamento emocional, sendo analista da sua própria vida, cuidando dos seus próprios interesses, tá? Você vai criar uma relação com a sua impostura, vai convidá-la para sentar aqui do seu lado, vai falar com ela, oi, querida, eu dou um nome, tá? Para minha impostura. A minha impostura chama Katrina. Katrina vem de uma série que eu assisti. Na realidade, a menina da série chama Catarina. E eles chamam ela de Katrina, que é a versão mal dela. E aí, a versão mal da minha impostora, mal, tá? Ela não é minha inimiga, mas eu dou um nomezinho assim pra ela, que ela é mais incisiva, de Katrina. Vai sentar, bota a Katrina aqui do meu lado e vou falar com ela: olha, agora a gente vai fazer um balanço, você vai despejar tudo aquilo que você tá martelando aí na minha cabeça, mas quem controla sou eu. A direção da minha vida tá na minha mão, você tá aqui como coadjuvante para me mostrar o caminho do que pode dar errado, e a partir daqui, a partir do que você me mostrar, eu que vou decidir como que eu vou seguir. E aí você vai negociar com você mesma. Olha, a Catarina falou para mim que para eu fazer esse projeto vai dar errado, porque eu não tenho conhecimento suficiente e eu posso errar e talvez as pessoas podem não gostar. Tá, mas como que eu posso fazer para ser o mais assertivo possível? Ah, eu posso fazer uma pesquisa de mercado, eu posso conversar com a minha cliente ideal, eu posso perguntar para as pessoas do meu mercado. Ah, beleza, vou fazer uma pesquisa de mercado. Ótimo. Selei aqui, tá feito. Se eu fizer uma pesquisa de mercado, eu posso dar o próximo passo. Mas não é para criar vários passos, não, tá, gente? É o mínimo para você se sentir suficiente. Para você, ó, driblar a Catrina, a sua impostura. Ah, eu quero fazer uma faculdade, eu quero começar uma nova faculdade, mas eu tô velha demais, e nananã, e nananã, e nananã, e aí eu não sei se eu vou dar conta, são muitos anos. Tá, muitos anos mesmo? Quanto tempo eu vou ter que me dedicar? Vou fazer uma pesquisa de qual faculdade é, quantos anos eu vou ter que me dedicar, qual que é o tempo que eu vou ter que me dedicar. Vou procurar histórias de pessoas na internet, que se formaram mais tarde, tem maravilhosas. E aí você vai desconstruindo, tá? Aquilo que a sua sabotadora está falando. Então, faça esse balanço com você mesmo. Qual é o medo que está aparecendo para você e como você pode pular essa barreira da impostura? Com ações pequenas, não é falar assim, ah, eu vou fazer mais um curso, vou fazer mais uma graduação. Não, com aquilo que você já tem. A partir daquilo que você já tem, como você pode pular essa barreira? E a partir do momento que você decide como que você vai pular essa barreira, honre essa barreira. Porque se você falou que o que você precisa fazer é só uma pesquisa de mercado, depois a pesquisa de mercado dê o passo. Porque senão ela vai ficar colocando mais coisas. Você pode deixar ela falar, anotar o que ela está falando e o que você pode fazer a respeito disso, mas honre a sua palavra consigo mesmo, porque você precisa desenvolver essa confiança interna com você mesma. Porque assim, eu tenho uma triste notícia para te dar. Talvez a raiz da sua procrastinação é que você não confia em você mesmo. Por quê? Porque você não se compromete com aquilo que você não honra aquilo que você fala assim, ah, eu vou estudar, fazer mais essa aula e depois eu vou jantar. Mas aí você não vai jantar. Você sente que você precisa ver mais uma aula. E aí você se sabota. E é aquela história. Talvez você seja um mau funcionário. Quem procrastina muito, eu acho que é um mau funcionário para si mesmo. Mas talvez você pode ser uma chefe pior ainda para você mesma, porque você não se permite errar, você não honra com seus compromissos, você tá sempre se cobrando, então, ó, solta esse chicote, tá? Então, quando você se comprometer, negociar com a sua sabotadora, criar ali uma espécie de meta para pular essa barreira, você precisa honrar. Porque senão você entra no loop de se exigir ainda mais. E aí, quando você se exige mais, você se cansa mais, você procrastina mais. Então, não seja vingativa e punitiva com você mesma. Não seja a sua própria tirana, tá? Porque é por isso que você não faz o que precisa ser feito. Porque você pega tão pesado com você mesmo que você se cansa. E aí você não faz nada, porque a sua mente, o seu inconsciente fala assim: eu vou começar um novo projeto para ela sentar o chicote em mim de novo, para ela me deixar trabalhando exaustivamente, sem nenhum momento de descanso, sem nenhuma pausa criativa. Eu não. É melhor ficar aqui procrastinando. Aí, a barreira, em vez dela diminuir, ela aumenta, aí ela vem aqui, aí você nem enxerga mais o que está na sua frente. Então,
solta esse chicote, seja gentil com você mesma, desenvolva autocompaixão no seu processo e honre com aquilo que você se propôs a fazer e celebre cada passinho que você der. Isso que é o mais importante. Por quê? A gente tem o hábito de achar que a gente é ilimitada. E aí, a gente vai fazendo, aí depois a energia cai, e a gente não sabe por que que a gente não consegue fazer mais. Nossa energia é limitada, nosso tempo é limitado, e tudo que a gente se propõe a fazer é limitado. Então, defina aquilo que você vai fazer a partir do que a sua sabotadora está falando com você, defina, coloque um marco, celebre uma meta, tá? Eu falo marco, mas é uma meta, coloque uma meta, isso que eu preciso fazer para dar o próximo passo. Realize aquilo e dê o próximo passo. Não crie mais barreiras para você, tá? Lembre que você é limitada. Se você ficar pondo barreira, o que você precisa realmente fazer, você não vai conseguir fazer, porque você vai estar esgotada, tá? Então, enfrentamos a impostora, fizemos um balanço com ela. Pode fazer isso no papel, na caneta, num documento no Google, num Docs, Google Docs. Despeja ali, deixa ela falar, senta, fala com ela, ó, fala tudo que você quer falar. E aí a gente vai para o próximo passo. O que que é o próximo passo? O próximo passo é o exercício da autenticidade através da astrologia. O que que eu acredito, tá bom? E o que que a astrologia ensina? Que nós temos 3 pontos no nosso mapa que representam quem nós somos. Que é o Sol, que mostra a nossa essência de alma, aquilo que a gente veio movimentar nessa vida. Nosso propósito de estar viva, a nossa vontade de levantar da cama, a nossa lua, aquilo que nos nutre, as nossas necessidades emocionais, que é muito engraçado fazer esse adendo aqui, que a gente acha que a gente não deve olhar para aquilo que a gente sente que precisa. Aí a gente está sempre vazio, sempre esgotado, sempre desenergizado e não sabe por que que as coisas não estão dando certo. A nossa lua fala qual que é a energia que você precisa para se nutrir, a energia que te recarrega. E o nosso ascendente é a forma como a gente se coloca no mundo, é como as pessoas nos enxergam, é o nosso brilho pessoal. Sabe quando a gente fala assim, nossa, parece que a energia dessa pessoa chega primeiro do que ela? É isso, é o nosso ascendente, mas o nosso ascendente é uma pirâmide, assim, é uma base. Aqui está o nosso Sol, aqui está a nossa. Mentira, aqui está o nosso Sol, aqui está a nossa Lua, que é a nossa base. E em cima está o nosso ascendente, porque o ascendente projeta, a ponta projeta, e aí você chega. Então é uma soma dessa energia. E assim, um PS que eu tenho que fazer aqui. O seu mapa astral, ele vai ter várias, a gente vai fazer esse exercício agora, mas o seu mapa astral, ele tem várias informações que ligam mais esses pontos, que a gente fala que é os aspectos. Mas esse exercício, ele é como, tô dando para você, tipo, um pulo do gato aqui, um atalho para você entender mais sobre você. Mas para aprofundar mais, você tem que fazer a análise do seu mapa, tá? Mas isso aqui já é uma base muito boa. Eu usei isso por muitos anos na minha vida e, assim, me ajudou muito. Porque o mapa, como ele tem muitas informações, a gente, né, pra gente digerir é mais difícil. Mas você tendo como base isso aqui, já dá para você seguir muito fácil. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar como que a gente vai fazer esse exercício, tá? E os demais exercícios também. Opa, aqui. Então vamos lá. Espero que vocês estejam me vendo aqui no cantinho. O exercício, aí aqui é o nomezinho. Esse aqui é o nosso Trello, ó, nosso Trello, nosso Notion, que vocês vão receber se vocês estiverem lá no grupo, tá? No grupo do Ritualizar. Então, aqui embaixo nesse vídeo vai ter o link para você entrar no grupo e pegar os materiais necessários, tá? Vai ter lá o nosso cafezinho digital, onde vai ter todas as informações. E esse aqui é o exercício. E aí, quando você pegar isso aqui, você vai clicar. Aqui vai estar escrito assim. Vou compartilhar ele aqui com vocês, para a gente abrir já compartilhado, para você ver como que você vai duplicar. Já vou ensinar aqui de uma vez. Você vai clicar aqui, do seu lado direito, tá vendo? No botão escrito Duplicate. E aí ele vai abrir as suas áreas de trabalho.
para você colocar. E aí você coloca aqui, a conta do Notion é gratuita, tá? Então aqui já mostramos como que é. Vamos lá agora no exercício. Tem aqui umas informações para você, tá? Não vou dar spoiler, só se você estiver lá no nosso grupo para você pegar o exercício, hein? E aqui no exercício, se você não quiser entrar no grupo, é só você anotar, mas aí vai faltar as energias daqui de baixo, a tabelinha, que eu não vou ler todas aqui, eu vou só fazer algumas com vocês, mas você consegue fazer também. Então, vamos lá. O exercício da tríade da autenticidade. Você vai preencher esses campos com o seu signo solar, signo lunar e o ascendente, e com a energia que representa. Então, por exemplo, aqui, isso, aí você vai ter uma noção de qual que é a sua base, a sua tríade. A partir daí, você cria movimentos com essas energias, você ancora essas energias no seu dia a dia. Esse é o objetivo do exercício. Então, aqui, ó, Sol. O que que o Sol representa? A minha essência, o que me dá tesão de viver, o que me motiva a levantar da cama. Aí tem uma frase para você completar. Eu me sinto encarnada, consciente e dentro de mim a partir da energia de... Qual que é seu signo solar? O meu, de Áries. Aí vou preencher aqui com vocês, para vocês verem. De Áries. Aí aqui embaixo tem a tabelinha com as energias. Então, com a energia de Áries, que simboliza, aí preenche aqui com a energia que representa seu signo solar. O signo, a energia aqui embaixo. Aí você vai pegar aqui a energia que simboliza a energia do pioneirismo, da ação, do movimento, do rompante, é a semente, é aquilo que ainda vai se manifestar, é o fogo que se alastra. Então vamos lá, eu me sinto encarnada, consciente dentro de mim, a partir da energia de Áries, que simboliza a energia do pioneirismo, da ação, do movimento, do rompante. É a semente, é aquilo que ainda vai se manifestar, é o fogo que se alastra. Então, percebe que a energia que me levanta da cama é a energia da iniciativa, do pioneirismo, é a energia de ir para ação, do movimento. Não é à toa que o meu trabalho é todo pautado no movimento, porque é o meu propósito de vida, é o que me faz me sentir encarnada aqui. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para deixar certinho. Na Lua, o que me nutre? Quais são as minhas necessidades? Onde eu me recarrego? Então, vamos lá. A minha Lua é em peixes. Então, aqui tem peixes. Vou pegar aqui peixes. Vou preencher aqui com meu signo lunar. Peixes. E a energia de peixes. E vou colocar aqui. Então, vamos ler a frase daquilo que relaciona a minha Lua. Simboliza a minha Lua. Eu me sinto nutrida e preenchida emocionalmente a partir da energia de peixes, que simboliza a energia da fluidez, da intuição, relacionada à espiritualidade e à empatia. Como eu me nutro? Através daquilo que é fluido, através da conexão com a minha intuição e com meus guias e meus mentores e a espiritualidade e a empatia. Tanto é que eu sou uma pessoa muito empata. Eu sinto muitas energias das pessoas e as pessoas me energizam quando eu estou consciente, quando eu estou bem. E me drenam também quando eu não estou bem. Então, me nutre falar de espiritualidade, me nutre falar sobre esses temas ancestrais, essas ferramentas ancestrais, e o meu trabalho é voltado para isso, porque isso me nutre. Eu me recarrego quando eu acendo o meu altar, que está aqui atrás, quando eu medito, quando eu ancoro as minhas velas, os meus mestres, quando eu me conecto com esses saberes, quando eu vou para as terras de Anaí, que é o meu lar espiritual aqui nessa terra. Então, isso me nutre, isso me transborda. Quando eu me conecto ali com coisas que não são tão tangíveis, então com a arte, com a música, com aquilo que faz sentir, isso me nutre, tá? Então, é a partir daí que vem a minha energia de nutrição. E aí, vamos aqui para o meu ascendente. Meu ascendente é em Leão, aí eu vou colocar aqui energia de Leão, tá? Aí vem aqui, energia. Tá. Aí vamos lá. Ascendente. Minha expressão. Como eu me expresso, como eu me coloco no mundo. Eu me sinto autêntica. Olha só a autenticidade. Por isso que eu trouxe esse exercício, tá? Porque tá pautado na energia aquariana. Autêntica, cheia de mim, através da energia de Leão,
que simboliza a energia da criatividade, do brilho, da majestade, da liderança, da generosidade, do magnetismo, da expressividade, da nossa criança e do nosso artista interior. Então, quando eu estou alinhada com essas energias, quando eu estou no meu potencial criativo, quando eu estou aqui colocando o meu trabalho da forma que eu acredito, quando eu me posiciono como líder da minha própria vida, da minha empresa. Hoje eu sou diretora criativa de uma empresa, né, da PLO 5. Então, assim, quando eu estou no meu potencial, quando eu cuido do meu brilho, da minha criatividade, do meu magnetismo, isso transborda para outras pessoas. E Leão é um signo muito majestoso. Então, meu cabelo, quando ele está bem cuidado, a minha aparência, tudo isso importa. E tudo isso ligado à criatividade e o brilho. Então, eu me expresso de forma criativa. Quanto mais criativa eu sou nos meus processos, mais eu consigo fluir e mais eu consigo ser quem eu realmente sou. Então, se eu me movimento, se eu me nutro espiritualmente, intuitivamente, e se eu me coloco com criatividade, brilho e majestade, eu estou potencializando, representando a minha autenticidade. Eu me sinto mais inteira, eu me sinto mais dentro de mim. Então, você vai pegar aqui todas essas energias e vai colocar aqui dentro e vai ler essas frases até você absorver, até você sentir. É muito importante sentir, tá, gente? O poder da manifestação, ele vem através daquilo que você sente. Não é ficar só no mental. Sente o que essa frase está querendo falar com você, sente no corpo, sente na pele, tá? Se preencha disso. Então, a partir desse sentir, veja como você vai ancorar essa energia no seu dia a dia. Então, aqui é um processo de autoconsciência mesmo para você, tá? E vamos para o segundo exercício. Ah, PS, se você não sabe qual é a sua lua, seu sol, seu ascendente, você pode me mandar lá no Instagram ou deixar aqui nos comentários do YouTube que você não sabe, tá? Que aí eu te ajudo a descobrir. Em breve eu vou fazer uns vídeos aqui pro canal ensinando como fazer. É muito simples, tá, gente? Só entrar no as.com. Mas se você tiver com muita dificuldade, pode me mandar um direct que eu te ajudo a fazer. Eu te ajudo a descobrir. Feito esse exercício, vamos para o segundo exercício, que é o exercício do amar a realidade. Nossa aula tá enorme. Sou dessas, gente, sou falante. Qual que é o exercício da aprendendo a amar a realidade? Aqui você vai visualizar um dia comum e perfeito na sua vida. Não preocupa que isso vai estar tudo escrito nesse material, você vai receber e você vai poder fazer. Aí eu coloquei um adendo aqui. Sonhe alto. Se permita visualizar essa realidade, busque sensações no seu corpo enquanto você escreve. Como eu acabei de falar, a manifestação, ela vem de um lugar do sentir. Quando visualiza, você manifesta, porque a manifestação é energia. Nós somos seres energéticos. Quando você sente, é como se você expandisse a sua energia para você poder manifestar. Então, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 21 de janeiro, a gente está numa lua nova em Aquário. Então, se você está assistindo nesse período, até mais ou menos aqui, deixa eu ver na data. Até dia 26, 27 é uma energia ótima para você fazer esse exercício de manifestação. Então, coloca o seu sentir enquanto você faz, porque isso aqui já é um exercício de manifestação. Eu quero que você visualize um dia comum e perfeito. Qual seria o seu dia perfeito? Como seria a sua rotina perfeita? Então, aqui a gente está falando de hábitos, de um dia perfeito, coisas comuns. Não estou falando para você idealizar o dia que você viajar para a Europa. Não que você não possa, tá? Manifestar isso. Mas eu quero que você idealize um dia comum, você vivendo a sua realidade perfeita. E aí eu coloquei algumas frases aqui para você se direcionar. Que horas você gostaria de acordar? Como seria o seu café da manhã? Você iria para academia, para o Pilates, para yoga? E você coloca o que você quiser, tá? Quais são os hábitos de autocuidado que você gostaria de ter? Como seria o seu tempo com as suas relações? A sua rotina perfeita. Ó, debruça nisso. Se quiser fazer escrito no papel, pode. Se quiser fazer aqui no Notion mesmo para já deixar registrado, pode. Sonhe alto e sinta, tá? E aí, o ponto 2 desse exercício é aquilo que eu falei para vocês. Sonhar é maravilhoso, viver é melhor ainda. Então, como você pode incluir um pouco disso na sua realidade hoje? Porque a sua manifestação do futuro
ela está totalmente ligada com os passos que você dá no agora, porque você só tem o agora. Não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer, importa o que você está fazendo. Então, a partir de agora, como você pode colocar a sua visualização da sua rotina perfeita encaixada na sua realidade? Gente, não subestime esse exercício. Esse exercício aqui é o mínimo viável possível que eu falo para vocês começarem a viver a vida que vocês querem viver. Porque senão a gente fica projetando sempre lá na frente e a gente nunca está no ponto. A mulher adulta, ela vive a realidade e ela desfruta da realidade hoje. Então, eu coloquei aqui, ó. Coloque aqui o seu mínimo viável possível, quebre aqui em partículas mínimas, o mínimo do mínimo, a partir da sua visualização do perfeito, para que você possa começar a trilhar esse caminho e sentir na pele os benefícios do bom o suficiente. E aí, dentro do grupo, no Telegram, infelizmente só tem o grupo no Telegram, que dá para mandar esses áudios, lá eu só vou mandar podcasts, tá? Eu vou colocar um áudio para complementar essa visão do bom o suficiente. Aí você vai clicar aqui e vai ser direcionado para lá. Para você entender a importância do bom o suficiente, porque senão aqui ia ficar muito longo, eu ia ter que entrar em outros assuntos. Então você vai lá, clica aqui, vai lá e descobre, tá? O que eu falei nesse áudio do bom o suficiente. Para você já começar a desfrutar da vida que você quer viver, senão você vai estar sempre esperando. Então, eu coloquei aqui, ó, qual é o mínimo do mínimo que eu posso começar a manifestar na minha realidade? Importante ser pequeno, gente, porque não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai criar pequenos hábitos e começar a experienciar na pele. E talvez esse exercício vai te mostrar que nem é isso mesmo que você queria viver. E é isso que importa. A gente às vezes precisa colocar o pé no lugar para entender que não é para lá que a gente quer ir. Então, eu coloquei aqui exemplos. Eu posso acordar X minutos mais cedo? Eu posso incluir uma fruta no meu café da manhã? Eu posso ler uma página, não é 10, não é 20, não é um livro, uma página de um livro? Eu posso, essa que eu adoro. Eu posso colocar um tomatinho no meu prato do almoço, já que eu não tenho o hábito de comer salada? O mínimo, tá? E se comprometa com o mínimo. E aí eu quero que vocês tenham no celular de vocês, no bloco de notas, não sei aonde vocês vão colocar isso no lugar visível. Lembrete para dias não tão bons. Por quê? Você vai se comprometer com o mínimo e às vezes nem o mínimo vai ser possível, porque a vida vai acontecer, ela vai te atravessar. E muitas vezes é aí que a gente perde o compasso, é aí que a gente sai da rota e que a gente desiste de viver a nossa vida dos sonhos, a gente desiste de viver e desfrutar dos nossos hábitos. Então, você vai colocar esse lembrete para você ler quando você tiver com dias difíceis. E aí, tá escrito aqui, depois você pode copiar, que eu uso esses lembretes. Lembrar que a vida é cíclica e que tudo é passageiro, ou seja, a impermanência. Lembrar que eu sou capaz de contornar esse e qualquer outro dia nublado. Depois da chuva sempre vem o sol. Lembrar que está tudo bem não estar bem hoje. Não precisa se forçar a ser alegria, alegria, good vibes, nanaíra todo dia. Lembrar de que tudo que já vivemos e conquistamos até aqui. Porque quando a gente está em dias difíceis, a gente costuma anular aquilo que a gente já viveu. E isso não tem nada mais que drena a nossa energia do que isso, tá? Então, repetindo, lembrar que a vida é cíclica e que tudo é passageiro. Lembrar que eu sou capaz de contornar esse e qualquer outro dia nublado. Lembrar que está tudo bem não estar bem hoje. Lembrar de tudo que já vivi e conquistei até aqui. Combinadas, né? Bota esse lembrete aí num lugar bem visível, bota no post-it, escreve no papel, coloca na frente do seu computador, encarna isso, tá? Para você ter forças para se reerguer, porque os dias difíceis eles vão vir. E aí o creme de la creme desse exercício. A gente precisa entender que quando a gente está na construção de hábitos, a gente precisa de um gatilho, o estímulo e algo que reforce esse hábito, que eu chamo de celebração. Então, depois de definir quais vão ser suas mini metinhas, mini, da sua rotina, baseado na sua realidade, você vai colocar o creme, a cereja do bolo, que é a celebração. E aí eu coloquei aqui, entre aspas, para você não esquecer. Se torne uma pessoa confiável para si mesma. Ou seja, honre aquilo que você se propôs.
nas suas metas. O que que você vai fazer? Você vai definir o que você quer celebrar para cada meta cumprida ao longo de 7 dias. Por que que eu coloquei 7 dias? Porque eu trabalho muito baseada com ciclos naturais da Lua e a cada lunação, a cada fase da Lua, a gente está num arquétipo. Então, a cada 7 dias, você vai sentir a energia movimentando no seu corpo, e depois eu vou trazer mais aulas sobre isso. Segue aqui acompanhando meu trabalho, que sempre vou estar falando sobre isso. Então, por fase da Lua, se você jogar no Google, você acha as fases da Lua, que dia que começa cada Lua. Se você me mandar e acompanhar meu trabalho lá no Instagram, você me mandar um direct querendo as fases da Lua, vou te mandar um calendáriozinho, pelo menos dos próximos 3 meses, tá? Tem ele disponível lá no meu perfil. Então, a cada fase da Lua, por exemplo, hoje a gente está numa Lua nova, então eu poderia começar com a minha meta hoje. Se você não quiser fazer pela fase da Lua, tá tudo bem também. Começa de segunda a segunda, tá maravilhoso, tá? Não compliquem. Eu gosto de colocar os ciclos naturais, mas eu não gosto que eles sejam impeditivos. É só uma baliza pra gente se conectar. Então, vamos supor que vamos tirar os ciclos da Lua, porque eu acho que vocês vão complicar demais isso. De segunda a segunda, segunda a domingo, né? Que vai dar 7 dias, uma semana. Então, você vai colocar uma meta, mínimo viável possível. Acordar 10 minutos mais cedo todos os dias por 7 dias. Resultado por lunação, 7 dias realizados. Ou por semana, segunda a domingo, 7 dias realizados. Qual que vai ser a sua celebração após cumprir 7 dias acordando apenas 10 minutos mais cedo? Não se força a acordar mais que isso, porque você está aprendendo, tá? Se dê a oportunidade de aprender. Então, qual que vai ser aqui a sua celebração? Tomar um café num lugar diferente. Você vai pôr aqui o que você quiser, tá? É porque eu gosto de um cafezinho, então essa é a minha celebração geralmente. Às vezes a minha celebração é comer uma torta da boca do forno que eu amo. Coloca aí o que você gosta de fazer, que nem sempre você se dá o direito. É isso que é importante, você vai se mimar por fazer o que precisa ser feito. Você vai ser uma boa chefe para você mesma. Você pode comprar flores, pode comprar uma plantinha nova, uma blusinha nova. Decida aí, cuidado só com o consumismo em excesso, tá? É um adendo, porque eu fui para esse lado uma vez e eu gastei muito dinheiro celebrando. Realizei muito, porque cada vez mais eu ficava mais motivada a realizar as coisas na minha vida, mas gastei muito dinheiro também. Então, tenta colocar coisas aí compatíveis. E aí, você celebra. Não descumpra a celebração com você mesmo. Aí coloquei um outro exemplo aqui, ó. Ler 2 páginas de um livro toda segunda, quarta e sexta. Porque tem gente que acha que hábito é todo dia. Nem sempre. Hábito é um padrão que você vai repetir. Então, se eu quero ler só segunda, quarta e sexta, eu pelo menos eu tenho algumas metas de estudo, assim. Então, essa vai ser minha meta. Segunda, quarta e sexta. O resultado por lunação ou por semana, eu vou até pôr aqui, ó. Por semana barra alunação, para vocês não brisarem nessa questão da alunação, porque meus mentores já estão aqui assoviando no meu ouvido que vocês vão brisar demais nisso e não vai fazer. Então, o resultado por semana vai ser 3 dias realizados, porque eu me comprometi segunda, quarta e sexta. Qual que vai ser a minha celebração? Comprar aquele mimo da Shein, que está no meu carrinho há meses. Aquela brusinha de R$ 10 maravilhosa que eu tô querendo comprar. Se mimem. Celebrem. Por quê? O seu corpo, a sua consciência vai sentir que você está honrando aquilo que você está fazendo. Você vai sentir que é bom fazer o que precisa ser feito. Você vai parar de se punir nesse processo. Por isso que é o creme de la creme. É isso que sela, que a gente faz as pazes com a nossa produtividade. A gente para de ser carrasca com a gente mesma e a gente começa a ser boa, compassiva, gentil com a gente mesma, ok? Então, faça a celebração. O exercício 3. Eu acho que esse vídeo ficou muito grande. Não sei se eu quebro esses exercícios aqui para vocês. Então, vamos continuar aqui. Se você estiver cansada, dá um pause e depois você volta, tá? Então, vamos lá. O exercício 3. Manifestando a sua rotina. Como eu falei, a gente entrou com o Sol em Aquário agora. Hoje a gente tem uma Lua nova em Aquário. A gente está num período muito bom. Se você estiver vendo esse vídeo depois, não tem problema também. Você pode fazer esse exercício. Lembre de fazer sempre na lua nova ou na lua crescente, só dá um Google que você descobre as datas, ou ir lá no meu perfil e me perguntar que eu te respondo com o maior prazer. Então, você vai fazer, tá? A semana tá propícia para isso, por isso que essa trilha vai estar sempre alinhada com os astros. A gente vai fazer o manifestando a sua rotina. O que que é isso? Geralmente a gente manifesta
vários planos, vários projetos, mas a gente esquece de manifestar aquilo que precisa ser feito para realizar os nossos sonhos e processos. Então, o manifestar a sua rotina é manifestar como você quer viver os seus dias. Então, você precisa sentir na pele como é viver essa vida. Quando você escreveu no outro exercício, você já sentiu um pouco. Agora, a gente vai afunilar isso, mexer aqui, alquimizar para potencializar mais. Como que você vai fazer isso? Você vai criar um vision board para cada lunação, ou seja, cada lua nova você vai criar um vision board de como você quer viver a sua rotina naquela lunação. Ah, Alice, eu quero viver essa rotina para sempre. Então, a cada lua nova ou lua crescente, você vai continuar energizando essa rotina. A vida vai atravessar, as coisas vão mudar. Se você quiser mudar, aí você exclui algumas imagens e coloca de novo. Onde você vai fazer isso? Eu gosto de fazer em uma pasta do Pinterest e colocar no modo privado. Por quê? É muito importante você manter essa energia para você, não é uma coisa para ficar solta. Tem gente que gosta de recortar, colar, fazer um painel, pôr no caderno. Faça da forma que você se sentir livre. Eu gosto de fazer no Pinterest, porque lá fica mais fácil, eu consigo energizar mais fácil. Para mim, como é sentir, indifere. E se eu coloco só de cortar, colar, tal, por mais que eu goste de trabalhos manuais, eu deixo de fazer. E aqui eu não gosto de pôr catracas, eu não gosto de pôr barreiras, eu gosto de pôr soluções. Então faça no Pinterest, vai ficar mais fácil. Se você quiser fazer de outro jeito, também faça. Você vai criar uma pasta no Pinterest e colocar no modo privado. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês como é isso aqui no Pinterest, tá? Você vai vir aqui, aí vou aqui no meu perfil, salvos, eu até tenho umas aqui, salvos e, sei lá, vou pesquisar uma imagem aqui. A minha rotina, olha, eu gosto dessas fotos aqui. Ah, mas elas já estão salvas em outra pasta. Vou pegar uma imagem que eu quero ter mais momentos de autocuidado e relaxamento na minha rotina. Então, vamos pegar uma imagem aqui que me faça sentir que eu estou relaxada, tendo uma boa rotina. Ó, essa daqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar ou numa pasta que eu já tenho, ou vou criar uma pasta. Eu prefiro que você crie uma pasta. E aí, você vai dar um nome aqui, ó, manifestando a rotina que eu quero viver. Pode dar outro nome. E aí você clica aqui, ó, secreta. Por quê? Para ficar só com você. E a partir daí, você vai colocando mais imagens dentro dessa pasta, tá? É assim que cria a pasta. Então, vamos voltar aqui. Você vai selecionar imagens que te façam sentir. Por exemplo, você quer comprar um carro. Não, aqui não é rotina, né? Você quer ir para academia. Mas se você colocar uma foto só de um pezinho, talvez você não sinta a energia que você quer sentir na academia. Agora, se você colocar aqui, ó, geralmente eu gosto de pesquisar em inglês, tá? Pesquisa uma imagem aqui, fitness, eu gosto de pôr anos 90, porque eu sou muito moods anos 90. Sei lá. Nossa, não apareceu nenhuma aqui só porque tô gravando. Mas vamos supor que essa imagem aqui. Essa mulher que tá sentindo que ela tá treinando, essa imagem me passa força, me passa beleza, me mostra que ela quer estar lá, que ela tá cuidando de si, do seu corpo, da sua saúde. Isso me faz sentir. Agora, por exemplo, tinha uma outra imagem aqui que me fazia sentir que eu tava relaxando, quer ver? Essa aqui. Essa imagem me faz sentir relaxamento. Então, se eu quero ter mais momentos de autocuidado na minha rotina, pode ser que eu não preciso pôr um skincare, se o skincare não está me fazendo sentir. Eu posso colocar uma imagem que me faça sentir, que represente aquilo que eu quero, tá? Não se apeguem na imagem, se apeguem na sensação, tá? E aí, é a que você escreveu sobre um dia comum na sua vida. Ao finalizar sua seleção de imagem, você vai colocar de tudo aquilo que você escreveu. Você vai pegar uma folha em branco ou bloco de notas do seu celular, um Docs, e vai colocar assim. Ó, nessa lunação de aquário, eu ativo tal energia no meu dia. E aí você descreve cada ação que você quer ativar. Então, desce pro parquinho do sentir, aqui, ó, vou até grifar isso aqui.
Vai lá e sente o que você quer sentir mesmo. Desce pro parquinho do sentir. Escreve, sente que você tá ativando essa energia. Esse é o poder da magia, tá? Então, você vai escrever que você quer sentir que você tá indo pra academia, que você tá cuidando do seu corpo e que você tá se sentindo mais motivada, mais energizada, tá? Por exemplo, eu ativo a energia da constância no exercício físico. Eu ativo a energia de ter disciplina de beber 2 litros de água. Não quer ligar a alunação de aquário? Só escreve que nesse momento da minha vida eu ativo essa energia, tá ótimo. Quarto passo. Crie um lembrete no seu calendário para ativar essa lista e essa pasta a cada mudança de lua e escreva como se sente ao olhar para isso. E aí, eu vou dar um pulo do gato para vocês aqui por causa dessa alunação. Dentro do Google Agenda de vocês, tem um calendário aqui. Tirar todos os meus calendários aqui. Tem um calendário que a gente já ativa aqui, que é a lua do dia. É a lua do dia. Aqui, ó, não, fases da lua. Ele já vem no Google. Se você ativar essa agenda, é só você clicar aqui em mais e adicionar outras agendas. Vai aparecer sempre que tiver uma lua nova. E aí, dá para você se planejar por aqui, se não, dá um Google, tá? Você vai criar um lembrete no seu calendário e toda vez que você quiser toda vez que esse lembrete ativar, você vai ativar essas energias. O que que é isso? Você vai ler o que você escreveu, você vai se conectar com essas imagens, você vai para o campo do sentir. Isso é manifestar, é ativar a energia. Então, a cada alunação, você vai ativar essa energia. E coloquei um extra aqui, se você quiser fazer extra, não é obrigatório, tá? Tira o chicote. Se você quiser ancorar mais essa energia, joga essas imagens do Pinterest no Canva e cria um papel de parede para a tela do seu celular. Faz aquelas montagens. Isso vai te deixar mais conectada com a sua manifestação, mas isso é só se você quiser, tá? E aí eu vou para o exercício 4. E, gente, se tiver qualquer dúvida na hora de executar esses exercícios, deixa aqui para mim no comentário dessa aula que eu vou ajudar vocês a fazerem, tá? E pode me mandar no grupo também, nos meus grupos lá no Telegram, no Instagram, nas caixinhas de pergunta. Tô aqui para ajudar vocês. E aí, a gente vai fazer mais um último exercício que é muito importante, apesar de eu achar que ficou muito exercício. Você pode escolher um só, o que você mais se identificou, mas eu quis deixar isso bem completo mesmo para vocês se reencontrarem, tá? Então, aqui vai ser o exercício do poder de se testemunhar. O que que é esse exercício? É a clareza de criar um espaço para ouvir a sua própria voz. Então, o poder de se testemunhar é colocar a urgência do mundo externo, aquilo que o mundo está falando que você tem que fazer, deveria fazer, nananã, e ouvir o que a sua intuição está falando para você naquele momento. É o processo da escrita intuitiva. É o poder de se testemunhar. É o caderno de testemunho. Vamos falar, vamos chamar assim. Mentira, ficou muito ruim esse nome. Mas é o seu caderno para você poder testemunhar. Entenda que ninguém está vendo suas anotações. Guarde num lugar seguro, se isso for um desafio para você, mas é só você com você mesma. Você não precisa falar aquilo para ninguém. Então é o seu lugar de ser honesta, tá? Consigo mesma. Você vai precisar de um caderno pequeno, um lápis e se dar a permissão de separar um tempo para si mesmo, se autorizar, nem que seja apenas 5 minutos diários. Lembra do mínimo viável possível. E aí aqui eu coloquei um extra, sem chicote. Se você tiver fácil um cristal translúcido, eu não tenho nenhum aqui perto. Deixa eu ver. Geralmente nas minhas plantinhas fica meus cristais. Eu não tenho nenhum aqui perto, mas é aqueles cristais transparentes. Você pode colocar ele perto de você na hora de escrever, porque ele é como se ele abrisse um pouco o campo do inconsciente, mas é só se você tiver. Qual o melhor horário para se fazer? Coloquei aqui que é pela manhã, faz o horário que você se sente melhor, eu gosto da manhã. E o que que você vai escrever? Que dia que é hoje? Dia, mês, ano e dia da semana. Qual signo a lua está? Como você vai saber isso? Tem um aplicativo que chama Time Passages, que é tipo passagem de tempo, que é possível saber a qual signo a lua está transitando. E aí eu coloquei o link aqui para vocês baixarem, ou é só jogar no Google céu do dia, lua do dia, que vai aparecer também. Qual dia do seu ciclo menstrual você se encontra? A gente está olhando para os ciclos, lembra? Então é importante você colocar isso, porque você vai observar, quando você lê esse caderno depois, você vai observar que existem padrões com seu ciclo. Comece a contar a partir do primeiro dia do sinal da sua menstruação, mesmo que seja aquele borrãozinho, tá?
E aí você coloca dia 1º, dia 2, dia 3, tá? Você teve algum sonho? Aqui a gente já vai começar a esmiuçar. Se sim, escreva em detalhes como foi. Como está o seu campo emocional? Se você não souber como sentir isso, coloca a mão no coração, respira fundo e vê como você está se sentindo. Você está feliz, está contente, ansiosa, triste? Explore o porquê desses sentimentos. Escreva por que que você acha que você está se sentindo assim, tá? Como está o seu campo espiritual? Isso aqui é para você que se conecta com algo maior no seu dia a dia. Como você está aqui, eu acho que você tem um pouco dessa conexão. Então, você vai escrever como você está se sentindo no campo espiritual. Você sentiu vontade de fazer suas práticas, de meditar, está sentindo conexão, não quis se conectar hoje, explore o porquê disso. E aqui, como está o seu campo físico? Você acordou disposta, acordou energizada, acordou meio para baixo, sem energia? Explique o porquê, tá? Como você está se sentindo fisicamente. Nós somos seres mentais, espirituais, emocionais e físicos. Por isso que a gente vai mapear esses quatro. E aí você continua escrevendo o que você sentir que quer colocar no papel, ou seja, tirar da sua cabeça, olhar de cima, analista de si, se testemunhar. Esse exercício eu faço ele há 2 anos e isso mudou a minha relação comigo mesma, gente. Às vezes eu tô num padrão mental e quando eu escrevo eu percebo que não é sobre aquilo, sabe? Existem outras raízes, isso me ajuda muito. E aí eu coloquei aqui para você um lembrete. Importante. Postura de mulher adulta aqui. Vai ser difícil mesmo começar, se abrir, se relacionar consigo mesma, principalmente se você nunca fez isso. Mas insista, retome o seu poder pessoal. Abra espaço para si mesma. Se você tiver sem vontade de escrever algo, escreva 2 páginas assim. Estou sem vontade de escrever, estou sem vontade de escrever, estou sem vontade de escrever, estou sem vontade de escrever. Mas escreva, se comprometa com você mesma. Pode ser que no momento que você estiver escrevendo isso, apareça outras coisas. Talvez apareça o porquê você está sem vontade de escrever. Postura da mulher adulta. É a nossa chave aqui. E aqui eu coloquei uns tracks para vocês fazerem o check-in. Aí eu coloquei, essa é a sua fonte de dopamina. Óbvio que após tomar a sua dose de autorresponsabilidade, fazer o que precisa ser feito. Dê um check em cada passo realizado e desfrute desse processo. Aí aqui tem, assisti a aula e fiz várias anotações, entrei no grupo de WhatsApp, coloquei a playlist para entrar na vibe e todos os exercícios que vocês precisam fazer. E aqui tem os meus contatos para vocês me acharem e acompanhar o meu trabalho de mais pertinho. Lembrando que para você acessar esses docs, que para você acessar todos esses exercícios, vai ter um link aqui para você ir para o nosso grupo e eu vou mandar para você esses acessos, tá bom? Esse grupo vai ser ad eterno, lá eu vou mandar muitas informações e qualquer coisa você pode me procurar no meu Instagram também. E para a gente encerrar, eu queria fazer com vocês aqui um exercício de acolher. A minha mentora faz muito isso e eu quis trazer isso para vocês aqui também, que é o exercício de acolher aquilo que você está sentindo, tá? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu interromper o compartilhamento da tela. Ótimo. Então, o que que a gente vai fazer aqui para acolher o que que a gente está sentindo? Peraí, deu uma travada. Quero que você, agora que assistiu essa aula, respira fundo. Solta o ar, solta o ombro. Respira fundo de novo. Sente o pulsar do seu coração. Sente cada partezinha do seu corpo. E se agradeça por ter assistido essa aula até o fim. Se agradeça por ter permitido buscar mais sobre si, sobre a sua rotina, sobre a sua autenticidade. Se agradeça por estar buscando alinhar os seus ciclos internos com os seus ciclos externos, por estar buscando uma vida mais intencional. Quero que você se acolha e lembre que o que você aprendeu aqui foi bom o suficiente, que não te falta nada, que você não chegou aqui à toa, que teve um motivo para você se deparar com o meu trabalho, que tem um motivo para você estar aqui nessa egrégora, que tem um motivo maior para você consolidar os seus hábitos. E vai respirando.
vai sentindo, se agradecendo e ativando a postura da mulher adulta que tem dentro de você. Se agradeça, se acolha, esteja com você. Lembre que essa aula vai estar disponível aqui, você pode assistir quantas vezes for necessário. Se permita fazer da melhor maneira que você pode os exercícios. Lembre que movimento, conhecimento sem prática é anestesia. E você não é uma mulher que quer se anestesiar, você quer uma mulher que quer viver, sentir na pele, desfrutar o que é estar viva. Se agradeça. E aí você volta para o seu corpo. E aqui eu deixo o meu agradecimento para você por se colocar aqui, por apoiar o meu trabalho. Já falei, mas vou repetir. Segue aqui o canal, ativa as notificações. E se você assistiu essa aula até o final, me conta aqui nos comentários como ela reverberou para você. Te conhecer um pouco mais, entender como que o meu trabalho chega a você é o que faz esse trabalho ficar ainda mais rico, tá? Eu vejo você, eu amo e honro a sua vida e até a próxima aula.